Fala, turma. Seguinte, vou gravar esse vídeo aqui bem relaxado, tá? Vai ser um bate-papo. Esse é um assunto que chega muito pra mim através do Instagram. E aí quem me conhece sabe que eu adoro tagarelar. E aí por lá eu fico tensa, porque eu sei que se o assunto rende muito, não interessa necessariamente a todo mundo ver aquela sequência enorme, gigantesca. Então eu tive essa ideia de trazer algumas discussões para cá, para o YouTube, porque aí quem quiser conversar comigo sobre aquele tema específico, a gente vai aqui devagando sem tanta pressa. Então é o seguinte, eu pretendo falar nesse vídeo para quem quer conversar sobre o assunto de transição de carreira. Então eu estou gravando aqui esse vídeo no dia 21 de abril, a gente está aqui vivendo a questão do corona, né? Muita gente está em casa cumprindo isolamento social, algumas pessoas perderam o emprego, outras pessoas estão revisando a carreira, o que é que quer planejar, né? O que é que quer executar nos meses seguintes em que tudo isso acabar. Então, tem algumas pessoas que estão pensando, posso começar a estudar day trade, devo parar o que eu fazia antes e passar a fazer só day trade, ou posso conciliar day trade com outras coisas. Então, não posso ajudar de outra forma vocês, a não ser compartilhando a minha experiência, como é que foi o meu processo. Isso é uma coisa que eu também já falei lá algumas vezes no Instagram, mas aí o volume de informações vai chegando e aquela informação vai ficando perdida, então também pensei que esse é um lado bom de fazer esse vídeo por aqui, porque fica arquivado por assunto e fica mais fácil da gente até atualizar o papo mesmo, tá? Espero que aqui nesse vídeo a gente veja coisas e depois a gente já possa estar amadurecendo coisas que a gente viu por aqui. Então é o seguinte, primeiro eu vou me apresentar rapidamente, tá? Quem não me conhece ainda, meu nome é Camila Guimarães, eu trabalho com educação voltada para o mercado financeiro, especificamente para operações de curto e médio prazo. Então é day trade e swing trade por meio de análise técnica, tá? Eu não sei, eu não faço, eu não executo aquele tipo de análise fundamentalista do longo prazo, porque a longo prazo tudo nasce, né? Tudo é planejado para se valorizar. Por mais que no trajeto hajam contratempos, né, de desvalorizações pontuais, no longo prazo tudo se valoriza. E aí isso demanda um outro tipo de análise, por meio de balanço, por meio de mercado, projeções, outro cenário, né, que envolve um capital maior para você poder minimamente se valer do que o longo prazo vai poder te dar. E esse não era o meu caso e você vai aproveitar, nesse vídeo aqui eu vou explicar e aí vai dar para você entender melhor por que é também que eu faço day trade. Então, sou de Recife, tenho 37 anos, sou casada há quase 15 anos, tenho um filhinho de 7 anos, sou arquiteta, enfim, acho que por aí já dá para você ter uma ideia de quem sou eu, tá? Mais do que isso você consegue ver por lá pelo Instagram, onde eu compartilho um pouco da minha rotina, da minha visão de mercado e vida também e tudo mais. Então é o seguinte, minha primeira relação com o trabalho, com dinheiro, foi quando eu tinha 17 para 18 anos. Eu tinha acabado de entrar na faculdade, na verdade eu tinha acabado de fazer 18 anos, não, eu entrei com 17, eu ia fazer 18 anos em abril. E aí, minha primeira relação com o trabalho foi o seguinte, minha mesada na época era entre 70 e 90 reais. Eu me lembro que teve uma época que rolou um ajuste e ela foi de 70 para 90 e aquilo ali mudou minha vida. Engraçado pensar nisso, né? A economia era outra. E aí surgiu uma possibilidade de eu passar a fazer uns trabalhos de ações de marketing. Então, assim, eu fiz ações de marketing da John Walker, eu fazia ações de marketing da TIM, da Claro, na época, de telefonia. E aí eu me lembro que, assim, em 3, 4 horas de evento, né, que a gente fazia ações de marketing em shoppings, em bares e restaurantes, em vários lugares. E aí eu ganhava, nessas 3 a 4 horas de trabalho, 90 reais. Não era um trabalho delicioso de fazer, né? Eu entrava aquelas vanzinhas pequenininhas com uma turma de pessoas que faziam o mesmo que eu. E aí a gente ia para um determinado evento, chegava lá, a gente descia da minivan lá, né? E fazia trabalho de divulgação das marcas e tal. Eu fazia aquilo porque amava muito ali? Não. Eu fazia porque eu queria o dinheiro que aquilo ali dava. Porque em 3, 4 horas eu conseguia ganhar o mesmo valor da minha mesada do mês inteiro.
Então, assim, geralmente essas ações aconteciam no final de semana, eu precisava abrir mão de participar de outras coisas, né? De repente estar com meu namorado, que eu comecei a namorar com ele até naquela mesma época, aos 18 anos, que hoje é o meu marido, pai do meu filho. E assim, eu fui tocando minha vida. Fiz escolhas, não gostava tanto, fazia pelo dinheiro, era um trabalho limpo, um trabalho ok, e segui o baile. E aí, depois do primeiro, segundo período da faculdade, eu comecei a estagiar. E aí eu me lembro que meu salário no estágio eram R$ 200 por mês. Que era eu acho que era o salário mínimo da época, né? Se eu não me engano, eram R$ 200 por mês, enfim. Também gostei muito, foi um estágio, eu era a única estagiária dessa pessoa, era um escritório pequeno, então aprendi muito, foi super válido, espetacular. Depois dali eu fui para um escritório gigantesco aqui em Recife, que fazia prédios comerciais enormes, que trabalhava com construtoras grandes, e eu ganhava menos do que eu ganhava nesse outro escritório. Você vai entender onde eu quero chegar, tá? Eu ganhava menos do que eu ganhava nesse escritório, mas eu me sentia um número. Eu percebia que lá, dependendo de quem você fosse filho, de quem você fosse indicado, fazia uma diferença bacana quando você pensasse nos seus projetos a médio e longo prazo naquele escritório. E eu sentia que eu não tinha muita chance, porque minha família é classe média, normal, meu pai é engenheiro, minha mãe é arquiteta, meu pai tem uma empresa de serviços de obras públicas, né? Ele faz obra de implantação de sistema de esgotamento sanitário, de água, mas da turma que trabalha de uma forma muito lícita. Ou seja, nunca foi tão fácil, né? Dinheiro aqui na minha casa, assim, graças a Deus, nunca faltou nada. É uma classe média, assim, graças a Deus, organizada, mas assim, a gente também nunca trabalhou com torneira aberta demais, aquela fartura louca de... Estou explicando isso porque quando você pensa em obra pública, né, Brasil, tal, dá para associar em algumas coisas, mas graças a Deus aqui em casa nunca foi assim. Então eu percebi que aquilo ali também para mim não tinha muito futuro, e eu sempre fui uma pessoa que eu não gostava de perder tempo com as coisas. Eu precisava sentir, assim, eu sou uma pessoa intensa. Quando eu decido entrar numa coisa, eu entro para ir até o fim. E eu entro assim para dar o meu máximo. Agora eu preciso ter um horizonte bom. Eu preciso saber que aquilo ali vale a pena, porque se eu perceber que no médio e longo prazo aquilo ali não vai me levar para um patamar muito especial, vamos dizer assim, muito fora da curva, eu tomo a decisão de não fazer parte mais daquilo ali. E aí, depois desse estágio, eu ainda fiz, acho que mais um outro estágio, fui para uma área também bem específica, que eu aprendi coisas muito legais. E logo depois eu fui me preocupar em ganhar dinheiro. Meu negócio era ganhar dinheiro. Não importa a dificuldade do que eu ia ter que aprender, se ia ser uma coisa que a maioria das pessoas ao redor não faziam, não mexiam. Então, eu fui trabalhar numa loja de imóveis planejados aqui em Recife. E como na época, né, depois ficou mais comum, mas assim, na época não era comum ter arquitetos trabalhando nesse segmento. Você tinha... Como é que se chamava, meu Deus? Acho que projetistas. Tinham projetistas nessa área, que eram pessoas extremamente habilitadas e capacitadas a fazer aquilo, mas não tinham aquele diferencial de ser arquiteto. Sabe aquela palavrinha assim que muda tudo? E no começo, quando eu entrei lá, eu ainda não era arquiteta, eu estava perto de me formar, mas assim, só o fato de saber que você está sendo atendida por uma estudante de arquitetura já mudava muita coisa, já facilitava muita coisa para mim. E eu comecei a ter um resultado financeiro muito legal. Eu me lembro que ali, quando as estagiárias estavam ganhando ali na ordem de R$ 800, como é importante a gente estar falando aqui de números, né? Mesmo que na época, porque aí eu vou trazer números para você de mercado e aí você vai entender onde é que eu estou querendo chegar. Pega esse videozinho aqui no celular, bota num cantinho, vai fazer as coisas aí da tua casa, porque eu estou sem pressa de falar, certo? Então, assim, na época... Eu me lembro que eu ganhava uns R$ 2.500, enquanto minhas colegas em escritório de arquitetura estavam ganhando ali na faixa de R$ 600 a R$ 800. Claro que eu sentia, né? Poxa, elas estão na área delas, né? Trabalhando para construir a clientela delas e tal. E eu estou aqui trabalhando nessa loja. Será que eu estou mesmo fazendo a coisa certa? Ou será que eu estou perdendo tempo? Mas aí, na época, eu já tinha uma sócia, Renata, que hoje em dia já estudou aqui mercado comigo também. Ela sabe operar. E a gente era muito, muito, muito parceira. E quando a gente já fazia alguns projetinhos de arquitetura, antes mesmo da loja, antes de a gente ter o escritório da gente, e a gente sempre foi muito parceira em tudo. E quando eu vi que lá na loja estava bom,
Eu disse, Renata, vem cá, vem trabalhar aqui nessa loja, porque o financeiro que a gente faz aqui não se compara com o que a gente faria individualmente em arquitetura em qualquer outro lugar. Só como referência, um projeto de arquitetura na época, um apartamento grande, a gente fazia por 10 parcelas de R$ 270. E a gente dividia por 2, imaginem. Um apartamento pequeno, eu me lembro bem, duas amigas que contrataram a gente uma vez. Uma tinha um apartamento pequeno, uma tinha um apartamento grande. Uma foi 10 de 135 e a outra foi 10 de 270. Imagino que é você passar aí 2 anos trabalhando intensamente no projeto de arquitetura, detalhando tudo, acompanhando obra por esse valor. Fica aí a lembrança, tá? Só registrado aqui. E aí eu chamei, Renata, vem, que o financeiro aqui é bom. Renata foi excelente. Aí a gente a parceria da gente em arquitetura cresceu bastante. A gente montou um escritório super bacana na Agamenon Magalhães, que é uma das principais avenidas comerciais aqui de Recife. A gente ambientou o escritório inteiro, ficou uma bonequinha do jeito que a gente sempre sonhou. E a gente tinha alguns clientes, a essa altura, a experiência que a gente teve na loja foi muito boa para o escritório de arquitetura da gente, porque muitos clientes a gente fez e fidelizou exatamente através dessa experiência que a gente teve na loja, quando a gente mostrava o comprometimento que a gente tinha com o cliente e tudo mais. Para encurtar a história, quando a gente montou o escritório de arquitetura, Renata virou para mim e disse: Mila, eu preciso de uma coisa fixa. Eu sou uma pessoa que eu gosto da coisa fixa, de uma receita fixa. E aí ela decidiu fazer um concurso público e entre ela decidir fazer, passar e ser chamada, foi assim, boom, meteórico, foi muito rápido. E aí ela foi chamada para assumir um cargo na prefeitura pela manhã e eu fiquei ociosa e aí por conta disso eu decidi fazer uma especialização em gestão de obra e projeto. Eu estou te contando isso para você que está aí do outro lado, ver se você se identifica com uma pessoa que muda de planos com certa facilidade, com um objetivo final em algo que é voltado para a realização financeira, pessoal e profissional, certo? Por isso que eu estou te contando essa história toda. Então, assim, fui fazer essa especialização e meu pai, na época, a construtora do meu pai tinha 25 anos de instituída, né? 25 anos de mercado. E aí eu pensava, né? Nessa especialização eu já tinha muita parte do projeto, mas eu não tinha a parte da obra. Então eu vou lá para a construtora do meu pai e vou trabalhar com ele. É uma empresa familiar. A essa altura eu já pensava, minha irmã é médica, ela nunca vai assumir a construtora de papai. Meu irmão tem a empresa dele de locação de retroescavadeira, ele também nunca vai assumir a empresa de papai. Se não for eu que for assumir a empresa de papai, um dia, quando o papai ficar velhinho, todo esse trabalho vai se acabar e o trabalho dele vai ter ido em vão, então é função minha assumir a construtora e tudo mais. Nessa história, claro, ele amou, porque ele se sentia sozinho com o trabalho dele. E aí eu gostei de poder ajudar e ele sentia que era uma ajuda genuína, porque eu queria, era um negócio da família, que sustentava a família inteira. Minha mãe não deslanchou na carreira dela de arquitetura para cuidar dos filhos, né? Somos 3 aqui na minha família. Então, assim, meu pai sustentava tudo, era a construtora que tinha dado tudo que a gente tinha, né? Tudo que meu pai tem hoje em dia veio do trabalho da construtora. E eu achava que valia super a pena e valeu super a pena. Então, eu entrei lá, para você ter ideia, só para montar aqui uma linha do tempo, tá? Eu entrei na faculdade em 2001, me formei em 2005, entrei nessa loja aí em 2004, fiquei lá até 2006. Entre 2006 e 2008, eu fiquei só com o escritório de arquitetura com Renata e foi no final de 2008 que eu entrei na construtora com meu pai. E aí, muito trabalho, né? Eu fazia de tudo lá, administração, RH, aprendi a fazer um monte de coisa que eu, que era da área de arquitetura, nunca tinha feito. Mas veja aí também uma característica própria. Eu nunca tive problema em aprender algo que eu não sabia fazer. Eu sempre fui a pessoa que disse, eu não sei ainda, mas eu estou viva, tenho minha inteligência, tenho minhas dificuldades, mas topo superar, então vou aprender aqui agora. Então aprendi a mexer, aprendi coisa de administração, aprendi coisa de balanço, de imposto de renda, de RH, de uma série de coisas. E nisso eu inventei de voltar para a faculdade, agora como portadora de diploma de arquitetura, para fazer engenharia civil, para poder pegar o acervo técnico do meu pai. Então, assim, mais uma vez, isso eu tinha 27 para 28 anos. Então, isso foi mais ou menos em 2000,
2010, se não me engano. Posso estar errado aqui, mas acho que foi 2010. E aí, veja de novo, né? A pessoa que não tem problema, apresentou-se uma dificuldade, né? Ou uma nova fase, ou existe uma demanda pontual, topar um desafio novo, né? Ir para a faculdade, já velha, como eu me senti, porque eu cheguei lá na faculdade e todo mundo tinha 18, 19 anos. E por mais que eu tivesse pulado 30% das cadeiras por conta do diploma de arquitetura, muita coisa eu tive que estudar desde o zero. Mas pau na máquina, vamos embora, que eu queria o diploma de engenharia para poder registrar o acervo técnico do meu pai. E aí já era 2010, eu passei aí uns 2 anos conciliando estudar engenharia com trabalhar na construtora, mas eu ganhava bem, como eu nunca tinha ganho em nenhuma outra coisa na minha vida. Na economia de 2010, trazendo para um valor real aqui. Depois que passa, a gente pode falar, né? Na hora que a gente está ganhando, a gente não quer falar, porque é muita privacidade, mas depois que passa, a gente fala. Eu ganhava ali na ordem de 12 mil, 18 mil, 20 mil, às vezes 24 mil. Me lembro de alguns meses que eu ganhei muito, muito bem. Mas assim, num mês fraco, muito fraco, 8 mil. Isso em 2010, era uma grana muito boa. Eu era casada, não tinha filho. Então assim, amava o que eu fazia, me sentia fazendo parte de um projeto de longo prazo para minha família, para mim também e tudo mais. Em 2012, eu engravidei. E aí, quando eu engravidei, alguns momentos no trabalho, né? Eu precisei me ausentar para fazer exame, para acompanhar a gestação e tudo mais. E aí, claro que meu pai sempre permitia que eu fizesse tudo que eu precisava. Afinal, era o netinho dele que estava na minha barriga, né? Mas assim, eu sentia que eu estava atrapalhando a dinâmica do escritório, porque tinham algumas atividades que só eu fazia. Por exemplo, assinar cheque, fazer pagamentos de boletos, transferências e tudo mais. Toda essa parte bancária ficava comigo. Então eu sentia que eu estava atrapalhando, sabe? Incomodando por não estar ali, mas fazia parte. Quando eu voltava, as coisas voltavam a funcionar e tudo mais. Vamos tentar encurtar mais um pouquinho a história, né? Quando meu filho ia nascer, meu filho nasceu em 12 de janeiro, então finalzinho de dezembro teve uma despedida do recesso, né, de fim de ano lá na construtora, e eu com a barriga enorme disse assim, pessoal, vou aproveitar aqui a nossa festinha de confraternização, vou ali e volto já, vou ter meu filho, vai nascer agora no começo de janeiro, vou amamentar aqui um pouquinho em casa, mas em breve eu volto, tá? Daqui a pouco eu tô de volta. Minha gente, nunca mais eu voltei. Sabe o que foi que aconteceu? A amamentação, né? Você ficar em introspecção, em casa, concentrada com seu filho, as pessoas respeitam a privacidade do momento, o silêncio e tudo mais. Eu fiquei ali cada vez mais conectada com o Pedro. E eu fiquei muito pensando na minha vida, sabe? Sobre o que é que eu queria pra mim e o que é que eu não queria pra mim. O trabalho da construtora foi excelente, eu amei, aprendi muita coisa. Meu pai foi um parceiraço. Teve coisa boa e teve coisa ruim, como todo trabalho. Não foi só flores, não. Mas tinha uma coisa que ficou muito clara para mim nesse momento de introspecção, que era o fato de eu estar vivendo o sonho do meu pai e não o meu sonho. Eu não escolhi amar engenharia. Talvez eu fizesse engenharia pelo dinheiro que eu recebia trabalhando com engenharia. Imagina você trabalhar, os contratos de obra pública são assim, milhões, é tudo assim, ons. Eu mexia com muita grana. Então, assim, era bom tanto na hora de receber, mas também na hora de pagar, os compromissos eram enormes. Então, assim, talvez isso tenha impactado também um pouquinho no meu trabalho no mercado, porque eu acabei virando uma pessoa muito familiarizada com cifras altas. Então, assim, não me assusta ver uma coisa assim, tantos mil, tantos milhões, não é uma coisa que eu acho impalpável, infactível, impossível, nada do tipo, porque eu já trabalhei com essas frações e eu sei que é possível. Enfim. Então, assim, acabou que eu decidi que eu estava vivendo o sonho de outra pessoa, não estava vivendo a minha história, não estava vivendo os meus projetos, os meus planos. E aí, por isso, eu precisava procurar uma forma de contar para o meu pai que ele ia voltar a tocar a vida dele sozinho, porque eu estava saindo do barco. Esse momento foi um momento bem difícil na minha vida, até porque meu filho estava recém-nascido. Eu queria que ele associasse o abandono que ele estava vivendo naquele momento a chegada de Pedro, porque eu não queria que aquilo ali ficasse como a culpa de ele ficar só. Mas aí aconteceu naturalmente, ele percebeu que eu não queria mais voltar, graças a Deus não ficou raiva, não ficou rancor, não ficou nada do tipo. E eu coloquei na cabeça que eu queria viver uma história minha. Eu gosto muito dessa palavra meritocracia. Eu adoro a ideia
de alcançar algo que eu tive acesso porque eu fui a pessoa que merecia aquilo ali. Eu trabalhei de acordo. Deixa eu só dar uma ajustada aqui nessa câmera que tá um pouquinho troncha e tá me chateando muito. Deixa eu vir um pouquinho pra cá. Pronto, acho que melhorou. Melhorou? Acho que melhorou. Então, assim, acabou que eu sempre gostei muito dessa ideia de fazer por merecer, de ser meritocrática, né? De ralar mesmo, de me preparar para merecer alguma coisa. E aí eu coloquei na cabeça que eu queria abrir uma loja, comecei a pesquisar, né? Que segmento seria esse? Eu queria uma coisa que fosse minha e do meu marido. Que segmento seria esse? Que valeria a pena a gente pegar o que a gente tinha e jogar dentro de um negócio. E ele queria abrir coisa de cachorro, de pet shop, e eu dizia que coisa de cachorro que nada, isso não dá dinheiro. Hoje em dia a gente sabe que dá, né? Pet shop eu acho que é um dos ramos aí de atuação, inclusive que menos sofrem com a crise, porque o amor que se tem pelos pets é tão grande, tão grande, tão grande, que as pessoas não economizam às vezes até para si, mas não economizam para o cachorro, né? E aí eu disse a ele que nada, que pet shop que nada, a gente vai abrir uma loja de produtos naturais. Só que eu não queria qualquer loja de produtos naturais, eu não queria tipo uma Mundo Verde. Então, assim, eu fiz, não dizendo que a Mundo Verde não é um excelente negócio, claro que é, tanto que é uma franquia que está aí no país inteiro super forte. Mas assim, quando eu disse que eu não queria uma Mundo Verde, é porque eu não queria mais do mesmo. Eu não queria repetir uma fórmula que já estava consagrada. Eu queria abrir algo que fosse super diferente, que ninguém nunca tivesse visto, que, enfim. E aí eu abri uma loja linda aqui na minha cidade, na Zona Norte. Quem é daqui de Recife? Era uma loja na Rua Amélia. E foi um baita desafio para mim, porque eu sou arquiteta, eu não sou nutricionista. E eu precisei estudar muito sobre nutrição. Na época eu estudava sobre glúten, lactose, aquela parte de intolerância, a diferença de alergia. E eu queria ficar capacitada a conversar com segurança com os nutricionistas que vinham até a minha loja, porque era como se fosse um shopping de alimentação saudável. Eu tinha queijo, eu tinha iogurte, eu tinha congelados, eu tinha tudo de mercearia, eu tinha suplementos, eu tinha tudo. Então, assim, minha vida passou a girar em torno de dominar os assuntos que nutricionistas falavam sobre. Na época estava começando a surgir o Instagram, então eu vivia pesquisando o que as nutricionistas estavam falando no Instagram e eu queria conhecer sobre os termos técnicos. Por quê? Porque eu queria que o meu negócio tivesse sucesso, né? Eu viajava para São Paulo, trazia novidades, vivia googando, sabe assim, aquelas coisas que... Isso eu tô falando, gente, de 2013, tá? Então, assim, 2013 para 2014, que foi quando minha cabeça começou a se virar para essa coisa do mercado financeiro. Mas, assim, pensa coisas que ninguém até então conhecia na época, né? Esse ramo de coisa... Todo mundo lembra, né? Que rolou um boom grande disso aí. E aí, minha gente, o que aconteceu foi que meu negócio foi muito melhor do que eu tinha planejado que um dia pudesse ser. Para vocês terem ideia também, mais uma vez, depois que passa, a gente conta os valores. Na época, não, né? Mas, assim, a gente planejou para que o negócio fosse... Que o preço para o negócio se pagar tinha que ser 60 mil. O custo era alto, porque a casa era grande, era no endereço bom. O grau de responsabilidade era enorme. A essa altura, a gente tinha pego tudo que a gente tinha e tinha colocado dentro do negócio. Então, ele precisava dar certo no primeiro mês. Pegue esse fato, porque também tem muito a ver com o comportamento quando você pensa em day trade, tá? Então, assim, imagina, eu peguei todas as minhas expectativas, depositei num negócio que eu até então não entendia, mas eu precisava fazer com que eu passasse a entender, porque aquele negócio tinha que dar certo, porque tudo que eu tinha estava ali dentro. Então, assim, não tinha como dizer assim, não deu certo, desisti, então vou fazer outro negócio. Então, assim, não tinha essa opção. E aí o negócio deu super certo, porque eu mergulhei de cabeça, eu fazia de tudo, eu fazia pedido, eu pesquisava produto, eu atendia cliente, eu cadastrava produto, eu passava compra quando minha operadora de caixa não vinha, eu estudava sobre nutrição, viajava, papapá, tudo. Carregava caixa, levava para estoque, fazia balanço. Coisas que, mais uma vez, eu não sabia fazer, não era da minha área, mas onde é que eu queria chegar, né? Então, para eu chegar onde eu queria chegar, eu precisava aprender a fazer tudo isso. Encurtando a história, a loja deu muito mais certo do que eu tinha planejado, virou franquia. A gente abriu franquia em 2 shoppings aqui de Recife. Foi uma experiência super legal, mas logo depois veio, eu me lembro que precisamente em novembro de 2014, a gente começou a sentir uma crise muito forte.
Foi quando começou a fechar a Suape, que é o porto daqui do estado de Pernambuco. Então, aqueles clientes que eu tinha que faturavam muito, já passaram a faturar, recebiam bem, portanto, gastavam bem. Passaram a gastar menos lá na loja. Então, o ticket médio lá da loja foi caindo. Eu tinha clientes que gastavam um ticket de 900, 600 reais, 500 reais, 400 reais. Como quem vai ali no supermercado e compra um monte de coisa saudável para colocar na geladeira. Eu tinha muito cliente que era alérgico, que não tinha outra opção. Então, ia lá na loja, era alegria, porque tinha biscoitos, coisas que eles não podiam comer. Muita opção de coisa diet, com uma variedade absurda. Gente que não pode comer glúten, gente que não pode comer lactose, muita coisa, salgadinho, infantil, sem conservante, um monte de coisa que ninguém tinha. Eu sempre gostei disso. Coisas que são fora do comum, coisas que do que ninguém faz, eu gosto de acessar. Eu sei que veio a crise, o ticket mudou, o negócio foi caindo. E eu pensava assim, não, é só uma crise, vai passar. Né? Final de ano vem aí, as pessoas vão viajar, quando voltarem a rotina vai voltar, o pessoal vai voltar à dieta, aquilo vai passar. E aí deu carnaval, e aí eu pensava, não, vem a Páscoa, depois da Páscoa vai passar. E aí veio a Páscoa, não, vem aí o São João, depois do São João vai passar. E aí foram vindo os feriados e nada mudou. E o negócio foi ficando cada vez mais difícil. A essa altura, eu tinha vida, assim, pessoal, super organizada, né? Minha casa, super organizada. E aí eu tive que mudar completamente, reorganizar. Outra parte importantíssima aqui do vídeo, tá? Quando eu tomei a decisão de fechar o meu negócio, olha a ambulância, minha gente. Deus queira que não seja ninguém com corona, ou que se for, que seja acudido a tempo, né? Eu queria que... O que eu estava falando? Sim, eu preciso dizer a você o seguinte, que toda mudança envolve você decidir abrir mão de outras coisas. Então, naquele momento, eu tinha uma loja que vinha de um histórico de um faturamento excelente e eu tinha um padrão de vida excelente. A partir do momento que a loja passou a ir mal, eu precisei... Veja, eu ali estava empreendendo, era meu negócio, eu não tinha um salário. Então, eu precisava ajustar o meu padrão de vida à nova realidade do negócio, porque eu precisava sangrar menos desse negócio, né, para poder ele ter uma sobrevida enquanto possível fosse, antes de propriamente fechar o meu negócio. E aí o que aconteceu foi que chegou no momento que, para eu viver, mesmo que de uma forma elementar, mesmo que de uma forma básica, eu estava precisando sangrar o negócio a ponto dele não sustentar, né? Não se sangra quem já está morto. E aí foi uma das decisões assim, mais difíceis da minha vida, decidir fechar o negócio, porque a essa altura eu e meu marido vivíamos o negócio. A gente trabalhava na mesma loja, juntos, o dia todo. Em vários meses a gente fez planejamentos lá para trabalhar de domingo a domingo, porque tinha uma ciclofaixa que passava na frente da loja, tinha muito a ver com o negócio da gente. E a gente queria aproveitar aquele movimento, enfim. Foi uma fase que a gente trabalhou muito, foi linda, deu super certo. A gente aprendeu um monte de coisa. A gente fez, assim, amizades super, que a gente carrega, assim, pro resto da vida. A gente viveu coisas que a gente nunca teria vivido se a gente não tivesse topado esse desafio. E foi maravilhoso, mesmo tendo o princípio de incêndio, mesmo vigilância sanitária lá na cola, enchendo o saco, né? Então, com coisas que eram importantíssimas, ela deixava passar. E coisas que eram elementares, coisas que eram simples demais, elas empombavam. E aí dava vontade de dizer, poxa, aquilo ali está mais errado do que isso, você não está vendo. Coisas do sistema da gente, né? Mas, assim, tudo na vida foi aprendizado. Eu aprendi a mexer com coisas que eu nunca tinha imaginado na vida, passar a aprender. E topei o desafio, e vivi o desafio, e amei o desafio, levei o desafio até o fim. E foi uma fase linda da minha vida, que passou. E aí, o que aconteceu ali foi o seguinte. Eu tinha um produto lá, que eu percebia, desde que eu abri a loja, que a procura era muito boa. Era um produto que, na época, era raríssimo de se encontrar aqui em Recife. O pessoal que já consumia costumava pedir pela internet. Vejam características, viu? Vão ouvindo essa história, trazendo para a sua vida e entendendo por que é que eu me tornei a pessoa que hoje em dia opera day trade, tá? Eu tinha um produto que era ghee. Não sei se vocês já ouviram falar, manteiga clarificada. E aí eu percebia que a procura era grande, o produto tinha um ticket alto, um potinho pequenininho, na época, era perto do que é hoje em dia, acho que era uns R$ 24.
E aí não tinha ninguém que fazia aqui em Recife. Eu pedia de uma empresa chamada Lotus, que era em São Paulo, e vinha para mim de frete. Os potes eram de vidro, às vezes chegavam quebrado, eu tinha que assumir o prejuízo e tudo mais. E aí eu comecei a olhar para aquilo ali, comecei a pesquisar, né? Pensando, poxa, tá aí uma oportunidade de negócio boa. E aí eu decidi começar a aprender a fabricar ghee. Veja, uma arquiteta que foi trabalhar com engenharia, depois eu fui trabalhar com a loja, né? Depois da loja eu identifiquei isso com laticínio. Veja bem. E aí cada caixa vinha com 24 unidades, o preço que a gente comprava na fábrica era na ordem de R$ 14. Então a caixa inteira dava aí um ticket legal. E aí eu pensava, poxa, eu vou ter essa outra marca que os clientes já conhecem, né, que eu trago de São Paulo, e por que não eu ter uma outra marca minha que eu consiga colocar na prateleira, e aí eu vou fazer a degustação aqui, e aí eu vou aprender a produzir esse material e vou colocar na roda e vou ver o que dá, o que eu tenho a perder. Nada. Entendo do laticínio? Não. Sei fabricar isso aqui? Não ainda, mas eu posso aprender. E aí, minha gente, acabou que o produto vendia super bem, porque era uma delícia. Eu virei a louca do laticínio. Para você ter ideia, a gente tem uma fazenda aqui no interior do estado, a 30 minutinhos aqui da porta do meu prédio. Para quem é daqui de Pernambuco, conhece Bonança, é super pertinho. E meu pai tinha algum gado lá. E aí, nessa minha loucura de gado, meu pai comprou um lote de vaca girolanda, que é um tipo de vaca que dá muito leite. E para vocês terem ideia, nessa época, eu me afundava na fazenda, assim, quarta, quinta tarde, terça tarde. Só apagar aqui o alarme do meu celular, do meu computador. E aí eu ia lá, o vaqueiro ordenhava o leite e eu ficava na cozinha da fazenda. A essa altura tinha a mesa industrial lá de inox, que tinha sido da loja. Ainda está lá, no meio da fazenda. E eu estudava sobre laticínios. Eu comprava tipos de fermentos lácteos diferentes, eu ensaiava coisas de laticínios. Então veja outra característica aqui, para você entender a relação que a gente está conversando de profissão, de experimentar uma coisa que você não sabe se vai dar certo, que é nova, que você não entende. Veja como isso é uma característica pessoal, tá? Então, veja se você tem características similares ou não, tá? Então, vou lá, aí fazia ricota, fazia queijo coalho, fazia manteiga, fazia creme de leite, que produto sai de que produto. Coisas que eu não entendia, eu não era engenheira química, eu nunca tinha trabalhado com a parte de alimento, de cozinha, nada do tipo. Mas topei o desafio e achei interessante passar a conhecer sobre algo que eu não conhecia. E aí, minha gente, acabou que esse lance da manteiga ghee na loja deu super certo. Quando as franquias abriram, eu vendia também para as franquias. As franquias vendiam também super bem o produto. A essa altura, aqui na minha cidade, o produto já era conhecido. Para começar a vender em estados próximos foi rápido. Então, eu vendia para Fortaleza, vendia para João Pessoa, vendia para Maceió, vendia para cidades aqui no interior do estado, vendia super bem. E quando eu decidi fechar a loja, foi isso que ficou me sustentando. E tanto que, hoje em dia, quando eu recebo uma mensagem no Instagram de uma pessoa que diz que gostaria muito de estudar sobre o mercado financeiro, mas que não tem recurso para isso, né? Nem para estudar, nem dinheiro para começar a operar, muito menos para conseguir se sustentar enquanto estuda, enquanto o negócio vinga. Aí eu fiz uma página no Instagram, que é @CamilaGuimarães, acho que DSM, não lembro bem, acho que era... Camila Guimarães DSM. Se não for esse, me chama lá no Instagram que eu te passo o link, tá? E aí eu fiz um perfil lá fechado só para pessoas que vivem situações que querem ter alguma coisa, alguma fonte de renda, né? Para sair de onde está agora. Tipo, a pessoa que não tem outra coisa para fazer, que queria ganhar uma grana. Então, assim, fica sendo uma alternativa para a pessoa sair do zero, produzir alguma receita, viver, estudar, começar a operar e tudo mais. E tem gente que está lá nesse perfil até seguindo, nem é do mercado nem nada, mas assim, é uma alternativa. Sem dúvida, deixa eu ajustar aqui de novo. Sem dúvida é uma grana... desculpa aí, gente. Sem dúvida é uma grana legal e que vale a pena. É técnico, tem passo a passo, tem várias recomendações específicas. E aí eu vivi coisas assim, tipo, ir na Adagro, que é o órgão que regulamenta a produção de produtores de laticínio, né? Aprender a construir uma fabriqueta, porque àquela altura eu estava querendo dar um passo a mais. Então, assim,
Comecei a pesquisar laticínios no mundo, quem eram as referências nos maiores produtores de manteiga. Então, fui estudar manteiga na França, a composição química do leite, de acordo com a raça das vacas. Então, minha gente, também estou dizendo isso só para vocês verem como você tem que estar entregue ao processo, dependendo de onde você quer chegar, dependendo do que você queira ser. Não deixa com que as coisas que você ainda não sabe, né? Você não é mais burro do que ninguém, você não tem menos massa cefálica do que ninguém. Não tem nada que alguém no mundo entendeu e que, portanto, você não consiga entender. Da forma como não tem nenhum desafio que não vale a pena ser vivido, né? Não vale a pena você desafiar, você ir lá e entender, e aprender. Minha bateria está acabando, deixa eu só colocar aqui para carregar. Então, vivi a fase da manteiga e eu estava fazendo a manteiga enquanto eu já estava começando a estudar mercado. E aí eu falo muito essa história, que um dia eu fui passar um carnaval lá na fazenda e eu estava lá com a minha família, jogada na rede, e me lembro tanto desse dia. Dia desse eu até postei uma foto exatamente desse carnaval. E aí voltei para casa, tomei banho, almocei numa manhã de quarta-feira de cinzas. Eu nunca vou me esquecer desse dia. E peguei o iPad, me joguei na minha cama e assisti YouTube. Eu não assisto televisão há muitos anos. Eu gosto de Netflix, mas eu tenho a sensação de que eu estou perdendo um tempo louco de estar ali. Eu não sei se vocês também são assim. Mas eu tenho a impressão que o mundo está rodando, as informações estão aí, fervendo. E ao invés de eu estar me aproveitando daquelas informações para crescer, estou ali perdendo tempo com a história de alguém que está gravada ali de algum jeito, que eu posso deixar para, sei lá, assistir depois. Então eu amo o YouTube e eu assisto de tudo no YouTube. Eu assisto variedades. Assuntos assim, mais misturados, mais diversos que você puder imaginar. E aí um dia um anúncio do YouTube pulou na minha frente, porque àquela altura do campeonato eu já estava pesquisando sobre mercado, eu já queria multiplicar meu capital, eu já queria olhar para o futuro, eu já queria... E assim, o mais importante disso tudo é que eu tinha uma lista do que eu queria e do que eu não queria na minha vida. Estamos chegando aqui num ponto alto desse vídeo, tá? Que é o momento da vida que você já viveu tanta coisa, tantas experiências. E aí eu não sei se você que está aí do outro lado vai se identificar com isso ou não. Que é o momento que você tem claramente o que você quer para a sua vida e o que você não quer para a sua vida. É uma lista que você faz. Você diz assim, eu quero isso, 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 isso. Eu não quero de jeito nenhum isso, 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 isso. Então, assim, àquela altura, eu não queria trabalhar para ninguém. Por quê? Como é que você ganha dinheiro? Vamos ser sinceros, né? Ou você vende o seu tempo, que é o famoso CLT, né? Que é uma pessoa que, assim, não sabe especificamente nada que valha uma informação, né? Uma informação de muito valor. Então, assim, ela vende o tempo. E aí, quem compra o tempo dela, aí sim, essa pessoa bota ela para fazer uma atividade que ela ganha dinheiro. Então, ou você vende seu tempo, ou você vende seu conhecimento, né? Ou você vende seu dinheiro, que é quando você não tem conhecimento, você não coloca seu tempo, mas você entra com dinheiro e você nem precisa, que é o investidor, né? Você nem precisa ter um conhecimento específico sobre aquilo. Você tem o dinheiro, então você entrega o dinheiro e alguém que tem um conhecimento pega alguém que vendeu o tempo, junta com seu dinheiro e faz mais dinheiro. Mas assim, pensa que existem essas 3 formas elementares de qualquer pessoa fazer dinheiro. Vendendo seu tempo, vendendo seu conhecimento e vendendo o seu dinheiro. É louco, né? Mas é a figura do investidor. É a pessoa que entrega um dinheiro em troca de um dinheiro maior do que aquele dinheiro que ele entregou. Então, enfim, a essa altura do campeonato, a gente está falando aqui de experiências do que a gente quer e do que a gente não quer. Então, eu não queria trabalhar para ninguém. Eu não queria algo que não dependesse de mim, que meu resultado dependesse de outro. Então, assim, eu não queria fazer parte de equipes, porque toda vez que, por exemplo, quando eu trabalhava na loja, todo vendedor tinha sua meta individual, mas aí tinha a meta da equipe também, que quando a equipe batia meta, o percentual da gente aumentava. Então, quando a equipe não batia meta, eu me sentia frustrada, porque eu tinha batido a minha, tinha dado o meu máximo e a equipe não bateu. Então, eu ficava, poxa, a equipe, bexiga, danada, né? Porque não bateram o raio da meta. Era só ter ido atrás, ter batalhado, ter cascavilhado que o resultado tinha vindo. Enfim, eu não queria viver o sonho dos outros, porque essa altura eu já tinha vivido a experiência do meu pai. Eu queria poder ficar mais perto do meu filho. Eu queria, quando eu precisasse cuidar de mim, para médico, alguma coisa, eu não queria sentir que estava atrapalhando o contexto de uma empresa, de uma atividade, enfim. Eu não queria depender da economia, eu não queria depender dessa parte de crise, não queria depender de concorrência,
porque a essa altura uma empresa enorme também tinha se instalado perto do meu negócio na época e assim abalou muito, porque essa empresa veio super capitalizada e no momento em que meu negócio, minha loja, né, na ocasião estava frágil, eu não conseguia aguentar concorrer com uma empresa muito capitalizada instalada próxima a mim. Começaram a surgir também muitos negócios como o meu, né, de produtos naturais, mas em estruturas mais simples, mais baratas, então lojinhas de galeria começaram a concorrer comigo também. Então assim, eu não queria nada disso. Eu queria um negócio que eu não precisasse empregar ninguém, porque minha gente na loja vivia uma experiência. Quando eu fui fechar a loja, eu tinha uma funcionária que eu gostava muito dela. Ela era uma funcionária muito boa, mas ela estava grávida de tipo uns 2 meses. E aí, talvez menos até, 1 mês e um pouquinho. E aí, de acordo com a legislação trabalhista, essa funcionária teria direito a passar os próximos 6 meses empregada, mesmo que a empresa que ela estava empregada não existisse mais. O que significa que eu precisei pagar o salário desta funcionária até os 6 meses, eram 4 meses de estabilidade, mas acho que 1 mês de férias, eu nem me lembro. Eu sei que até os 6 meses de gravidez dela, eu juntava o que eu não tinha naquela altura, eu tinha que procurar renda a mais. E a essa altura foi até com o lance da manteiga que eu estava explicando aqui para vocês, para fazer mais receita, para poder pagar o salário da pessoa que não estava mais trabalhando. A pessoa que tinha feito naquele momento uma decisão da vida dela que impactou diretamente na minha. Assim, é meio louco isso. Então também tá aí uma coisa que eu não quero nunca mais. Dia desse eu vi uma pessoa falando sobre isso na internet e tiveram 2 lados, né? Das pessoas que julgaram, acharam um absurdo ela achar isso errado, porque é certíssimo essa pessoa ter uma estabilidade naquele momento. E do outro lado eu vi pessoas que tinham vivido experiências parecidas como eu também e que achavam um absurdo a lei ser da forma como é. A gente não está aqui julgando isso, cada pessoa tem seu ponto de vista, tem gente que vai achar certíssimo, tem gente que vai achar um absurdo. O que eu sei dizer, meu amigo, aqui, dói pra burro, você não ter culpa de nada, né? Você ter feito o seu certo, ter recolhido FGTS e INSS durante todo o tempo que ela ficou lá trabalhando, e na hora H não é o governo que paga, né, que mantém essa estabilidade que ele planejou dar para aquela funcionária. É a gente que tem que bancar do bolso da gente aquela estabilidade que o governo decidiu dar àquela pessoa que ela sim decidiu engravidar. É muito louco. Então eu não queria mais empregar, não queria ser empregada de ninguém, eu queria flexibilidade de horário, eu queria não depender de mais ninguém para bater minha meta, eu não queria uma coisa que tivesse um limite, você só pode faturar até X, né? Se eu fosse trabalhar numa empresa, eu ia começar num cargo X e aí eu ia planejar ir crescendo, e aí eu poderia crescer até aqui. Por exemplo, se eu quisesse ser CEO da Coca-Cola, sei lá, o salário do cara do CEO lá da Coca-Cola deve ser um salário massa, né? Mas deve ser aí, sei lá, 200 mil por mês. É um teto. Não é um teto? É um teto. Eu não queria um teto. Eu detestava a ideia de estar trabalhando num negócio que o máximo que eu pudesse ganhar fosse X. Eu acho que isso me mataria viva, né? Eu me sentiria assim, como que diz assim, Camila, não voa não, né? Não voa não, porque se tu estudar muito, o teto é aqui, então tu só pode crescer até aqui. Então, isso também era uma coisa que eu não queria. Nisso veio o bendito do link do YouTube, falando de mercado financeiro, e aí era um vídeo de, coincidentemente, também uma mulher dizendo que operar no mercado financeiro era muito fácil, que você não precisava de dinheiro, porque você podia operar com o dinheiro dela, e que, explicando que a Bolsa de Valores funciona de segunda a sexta, de 9 às 18, e que qualquer pessoa física pode se capacitar para participar daquilo ali, e que podia ser com dinheiro dela e tal. E aquilo ali me soou, de um lado, me soou interessantíssimo, porque eu não sabia que qualquer pessoa física pudesse operar no mercado. Mas, ao mesmo tempo, me soou estranho com essa parte de operar com o dinheiro dela, né? Você não precisa de dinheiro, opere com o dinheiro dela. E aí, o resultado que der, tem um percentual que divide com ela e tal. Essa parte aí eu fiquei um pouco cismada. O fato é que eu comecei a estudar por algumas coisas, alguns vídeos que eu vi no YouTube na época, e comecei a participar de alguns grupos na época, grupos de Telegram, de WhatsApp, que eram bem menos do que os grupos que a gente vê hoje em dia. E eu comecei a fazer algumas amizades. É engraçado, né, essa geração que a gente vive hoje, porque a gente está em cidades completamente diferentes e consegue interagir de um jeito que a gente forma até amizades com outras pessoas.
E aí alguns colegas já começavam a dizer, mas por que operar com o dinheiro dos outros? Por que não operar com o seu? Porque esse lance de operar com o dinheiro dos outros é mais ou menos assim. Se você ganhar operando com o dinheiro de outra pessoa, que é o mesmo que uma mesa proprietária. Talvez em algum momento você já ouviu falar ou você vai ouvir falar de mesa proprietária. Se você ganhar, existe um percentual que é combinado. Por exemplo, 60% é da pessoa que é dona do dinheiro e 40% é da pessoa que usou o dinheiro para fazer mais dinheiro. Então, assim, tem um acordo nisso aí. Mas se você perder o capital, você está perdendo o capital da outra pessoa. Então, você não continua trabalhando ou você só continua trabalhando quando você devolver todo o capital dessa outra pessoa. Então, assim, qual é a vantagem, propriamente, né, de começar a trabalhar com dinheiro de outra pessoa se você tem que ser muito boa em fazer aquele dinheiro, até porque se você perder, você para de trabalhar ou então fica com uma dívida enorme para pagar com aquela pessoa. Então, assim, não tem vantagem, né? Não tem hack, não tem furar fila. O que tinha era meter a cara, aprender a mexer com algo de novo. A essa altura do campeonato, a gente está de novo chegando aqui no ponto alto do vídeo, que é, eu precisava ficar muito boa em algo que eu não era boa, eu nunca tinha sido boa, eu não sou da área de finanças, eu não sou da parte de economia, eu nunca tinha estudado nada desse tipo. E ali apresentou-se para mim um novo desafio que finalmente atendia a todas as características que eu queria na minha vida, que era um negócio que dependesse somente de mim, que não tivesse teto, que eu não precisasse contratar ninguém, nem precisasse ser contratada por ninguém, né? Que eu pudesse começar com pouco, que eu pudesse trabalhar de casa, que eu pudesse ter o tempo que eu quisesse para o meu filho, né? Muitas vezes eu estou operando, meu filho está brincando, desenhando do meu lado, eu estou ouvindo a voz dele, eu estou em casa aqui, minha gente. Então, assim, isso para mim é uma coisa que não tem preço. Eu não sei mais o que é pegar trânsito. Eu quero ir no cinema dia de semana, eu vou, eu não tenho peso na consciência, porque eu não estou faltando em nenhum escritório, tem lá uma mesa vazia, que determinada atividade está deixando de ser exercida porque Camila não está, entendeu? Então, assim, o preço de eu poder estar em qualquer lugar do mundo, fazendo qualquer coisa, sem atrapalhar ninguém, é uma coisa que, assim, eu faço parte da minha vida, da vida da minha família, da realidade da minha casa. Meus resultados são meus, são coisas que só dizem respeito a mim. E aí eu amei essa ideia. Virei uma louca de tanto estudar isso, minha gente. Eu estudei, eu não queria fazer mais nada, né? Depois que passa, a gente também conta. Mas eu mentia para não ir para festinhas, para aniversários, né? Alguns convites, assim, sociais, assim, de alguns casamentos de pessoas mais distantes. Eu não ia, porque eu pensava assim, caramba, se eu for, no outro dia eu vou estar, sei lá, de ressaca, vou ter dormido tarde, eu vou acordar cansada, meu rendimento vai ser menor. Eu me viciei em estudar, de tão apaixonada que eu fiquei pelo assunto. Sabe, estudar uma coisa que você vê que só depende de você, que não tem limite, que não tem... deixa eu ver se alguém vai me dar essa oportunidade, deixa eu ver se alguém vai me escolher, deixa eu ver se alguém vai deixar eu entrar. Não tem isso. Qualquer pessoa pode fazer, qualquer pessoa pode se habilitar. E aí, hoje em dia, eu vejo pessoas, né, que a gente também está nessa geração, das pessoas que estão viciadas em dar opinião sobre tudo, inclusive sobre o que não sabem. Então, assim, day trade não dá dinheiro, né? Esse negócio de mercado, a pessoa perde mais dinheiro do que ganha. Isso dá um outro vídeo, só para explicar por que é que as estatísticas são da forma como são. Minha gente, a turma quer chegar agora e sentar na janela. A turma quer não entender de nada ainda, mas já quer ganhar muito dinheiro. Então, às vezes, já tem muito dinheiro de outros negócios, de outra fonte de renda, porque juntou dinheiro da vida toda, porque recebeu uma herança, porque recebeu um FGTS, porque vendeu um bem, o que seja. E acha que porque tem dinheiro, vem fazer day trade e vai ganhar dinheiro com day trade. Ai, minha gente, se eu pudesse, sabe, me dá aqui 5 minutinhos para eu falar com essa pessoa, para fazer ela mudar de ideia. Porque nunca vai ser sobre isso. A pessoa que vai ganhar dinheiro em day trade nunca vai ser a pessoa que já tem dinheiro e aí ela vai ganhar dinheiro porque ela já tem dinheiro. A day trade é uma habilidade, é uma capacitação técnica que você adquire com conhecimento, com autoconhecimento, com tempo de tela. Você vai ajustar o seu perfil, quem é você, qual é o tipo de oportunidade que você se sente mais habituada, mais, não é habituada, mais à vontade, sabe? Mais familiarizada, que você mais se identifica. E aí o tempo vai passando e você vai dizer,
eu prefiro esse tipo de configuração, eu prefiro esse tipo de entrada, eu prefiro esse tamanho de risco, eu prefiro esse tipo de ganho, eu prefiro tal quantidade de contrato, sabe? Então, assim, é como se fosse uma maquininha que você vai ajustando, que você vai identificando, é o seu perfil, a quem é você no jogo do bicho, como a gente gosta de falar aqui no Nordeste. Então, é muito autoconhecimento e as pessoas não querem pagar esse preço. Quantos alunos eu já tive, né? Gente que eu tenho o maior carinho, gente que eu já conhecia de outros carnavais. E aí começaram a estudar day trade comigo. E aí eu fiquei mais perto dessas pessoas. E aí eu perguntava, e aí, como é que tá? E aí essas pessoas diziam a mim assim, Camila, se não for para ficar na tela buscando 1.000, 2.000 reais por dia, eu prefiro nem estar. Porque, né, eu tenho outros negócios que já me rendem isso. Então, assim, se for para estar na tela, para buscar um resultado menor que isso, não me interessa. E aí eu falava para essa pessoa, eu dizia, mas poxa, você um dia pode se tornar a pessoa que vai ganhar até muito mais do que isso, num dia, num trade, em algumas horas. Mas começa pelo começo, sabe? Começa aprendendo primeiro a operar, começa aprendendo quem é você, como é que você se comporta na frente do mercado. Imagina o que é você estar em casa, no seu computador, com uma plataforma aberta, né? E entre 9 e 18 horas estão passando ali na sua tela bilhões de dólares. Né? Eu estava vendo até esse dado, um dia desse, comentando no curso aqui com os meus alunos, dizendo que a média antes desse corona era de 40 bilhões de dólares por dia. A gente consegue ver essa informação posicionando o mouse em cima de cada candle no gráfico diário. E agora está na ordem assim, de 80 bilhões, 90 bilhões, 100 bilhões, cento e poucos bilhões. Então, assim, o mercado ainda está muito mais volátil do que já era. Então, assim, você imagina um dia sair de moda o mercado. Dólar saiu de moda, minha gente. É o seguinte, agora o mundo vai viver sem dólar. Não existe o mundo viver sem dólar. Você imagina assim, não, minha gente, é o seguinte, agora não vai ter mais o índice Bovespa, né? Não vai ser mais medido a performance das 50 maiores empresas do Brasil, Vale, Petrobras, Itaú, Bradesco, no índice só para o estrangeiro negociar essa bolsa. Não vai existir mais. Não existe, minha gente. Então, assim, mais uma vez, uma coisa que me salvava de algo que eu me senti refém na época da loja, que era, eu vivi um boom, né? Eu vivi uma coisa que era uma moda, que virou febre, né? Ganhei muito dinheiro com aquilo ali, e aí depois o tempo passou, aquilo meio que saiu de moda, veio uma concorrência, né? Ou seja, construiu uma curva, teve um pico, depois caiu, né? E passei a vender bem menos. Então, assim, eu não consigo imaginar vivendo uma situação parecida com dólar, com índice, com ações em geral. Então, assim, essa é uma parte muito importante para mim dentro do mercado. Quando eu penso que o mercado começou, né, lá na Holanda, séculos atrás, e né, mesmo que começando a ser negociado de uma forma muito rudimentar, ativos financeiros nunca vão deixar de ser negociados. E o conhecimento que a gente tem com o passar dos anos vai ser uma coisa que cada vez mais vai ficar mais e mais líquido, né? Vai ter mais liquidez, porque mais pessoas vão participar, as bolsas vão começar a se misturar, né? Da forma como hoje a gente já pode operar o mercado lá fora, né? Gente que está lá fora também pode operar o mercado brasileiro. Então, eu já percebo nos poucos anos aí, nesses últimos 3 anos, eu já percebo que as corretoras estão trazendo ativos de outras bolsas para a gente já começar a operar aqui pela Bolsa Brasileira. Então, mercado de Forex, que é o mercado de câmbio internacional, você operar índice com Libra, dólar com Libra, Libra com franco suíço com dólar, todas essas combinações de pares de moeda. Já está se falando em passar a ser operado pela Bolsa aqui brasileira. Eu acho que estão só esperando essa questão do corona, essa crise passar para abrir isso aí, mas eu já li isso na internet também. Ou seja, a gente vai ter cada vez mais opções de ativos para a gente analisar e tentar fazer parte. Então, você que está aí do outro lado, escutando esse vídeo, eu não sei que história de vida você vive, eu não sei se você já tem uma dor, como eu compartilhei aqui com vocês, praticamente todas as minhas. Se eu não falei aqui de alguma dor é porque eu esqueci, mas assim, tive várias, né? Tive a dor da história de viver o sonho do meu pai, eu queria um sonho meu, tive a dor de ter sido empreendedora, né? De ter tido um negócio, de ter sido empresária, de ter assistido a concorrência me machucar, de ter sentido falta de capital para alavancar meu negócio num momento de crise, de concorrência. Então, assim, precisei moldar a minha vida numa nova realidade depois que tudo isso aconteceu, né? Eu tive vários momentos da minha vida que eu compartilhei tudo aqui agora com vocês,
que eu tive que fazer escolhas e aceitar que eu precisava passar a entender sobre algo que eu ainda não entendia, porque eu queria chegar num momento que eu não sabia, eu não conhecia ainda, eu não sabia exatamente o que ia ser. Eu só sabia que eu estava aqui, ó, a postos, e a dificuldade que se apresentasse, eu ia dizer, me dá, que é minha, me dá pra cá, eu me interesso. É dificuldade, eu quero. Porque se teve uma pessoa que mudou minha vida, foi Nassim Taleb, com aquele livro dele, Antifrágil. Olha ele aqui, sempre perto de mim. Esse livro aqui, minha gente, mudou minha vida num grau que vocês não imaginam. E ele fala exatamente sobre isso, ó. Coisas que se beneficiam do caos, né? Então, quando você vive uma vida muito estável, uma vida onde tudo já está certo, né? Tudo está muito confortável, você não sente aquele vigor, aquela energia, aquela vitalidade que você precisa para poder se transformar, né? Transformar a realidade, né? Sair de uma lagartixa, virar uma lagarta e virar uma borboleta, né? Uma coisa que se viveu um processo de metamorfose, né? Doeu, foi uma transformação, ficou feia, mas aí depois vem a beleza, vem o voo, vem a liberdade, vem um monte de coisa que vale a pena. Então, assim, ele se refere a isso o tempo todo. O corpo da gente é eternamente o caos, né? O metabolismo da gente é o caos, todos os órgãos funcionando, cumprindo sua missão em conjunto, tudo isso é caos. E tudo isso vale muito a pena, porque é isso que transforma, é isso que faz crescer, é isso que faz com que as células se renovem, né? Células velhas morram, células novas nasçam. A natureza é o próprio caos, né? Uma flor que cresce, uma árvore que cresce, os galhos que crescem, que se quebram, a folha que seca, que cai, que nasce outra. Então, assim, ele relaciona isso o tempo inteiro. E fala sobre a importância da dor, né, da transformação. Então, uma coisa que eu também sempre falo. Se você não tem uma dor, procure alucinadamente por uma dor. Você precisa de uma dor. Se você não tiver uma dor, você nunca vai sair de onde você está. E aí, se você não tem e também não quer procurar, eu vou entender que você está amando onde você está. E tudo bem. Se você vive uma vida que você ama, você tem a sua rotina da forma como você quer, você já ganha tudo que você quer, você já chegou onde você acha que merece chegar. E espetacular, meu colega. Não se mova, não saia do lugar. Se você está na sua zona de conforto e é bom para você estar na sua zona de conforto, show de bola. Para mim não é, nunca foi. Eu sempre tive horror à zona de conforto. Horror. Para mim, se estou na zona de conforto agora, hora de mudar, procurar alguma coisa para poder sair, porque senão eu sinto que não estou crescendo. E aí vem uma agonia louca, porque aí eu sinto que eu não estou crescendo. Então, assim, por exemplo, agora, day trade já é uma coisa que, o que é tido para muitas pessoas como dificílimo, quebra as pessoas, para mim já é uma coisa ok. Então, assim, hoje eu já consigo assistir, já transformo a vida de outras pessoas, né, e que tinham realidades diferentes das que tem hoje. Então, assim, isso para mim hoje é espetacular, me sinto muito realizada. Nunca imaginava que eu fosse gostar tanto de ensinar, porque eu gosto de pessoas. Fora gostar de falar, né, minha gente? Eu gosto muito de falar, mas eu gosto muito de pessoas e gosto também das histórias que tem por trás das pessoas. Essa possibilidade de levar a transformação, né, que era exatamente o que eu queria em vários momentos da minha vida. Então, assim, amo o que eu faço, né? Acho que exatamente por amar tanto, consigo fazer uma entrega muito dentro do que eu planejei, com a qualidade, com o comprometimento que eu planejei. Então, assim, sou muito satisfeita com o que eu faço hoje de duas formas, né? Em duas doses. Eu opero, amo operar, não me vejo fazendo... Eu me vejo, assim, sabe, com 90 anos, com mouse, assim, bem assim, velhinha, mas assim, operando. Eu vou estar ali como vinham, né? Quanto mais tempo de tela eu tiver, mais experiência eu vou ter, mais autoconhecimento eu vou ter, mais movimentos do mercado eu vou ter visto, né? Mais eu vou saber qual o tipo de trade que eu mais gosto, mais macaqueada eu vou estar em relação a tudo que eu estou fazendo. Então, assim, enfim, eu tenho uma profissão que eu amo fazer, que eu sei que não dependo de ninguém, nem preciso empregar ninguém, nem preciso que ninguém me escolha, ninguém me promova, meu sobrenome não vai fazer diferença, concurso não vai fazer diferença, ninguém pode... o que eu ensino não gera concorrência de ninguém para mim, o mercado não vai deixar de ser menos líquido porque eu ensino outras pessoas a operarem, a globalização, quanto mais melhor, a internet, quanto mais mudar a vida das pessoas, melhor, e tudo melhor, melhor, melhor. Assim, enfim, depois de tudo isso que eu contei aqui para vocês, eu finalmente tenho uma coisa que eu realmente amo muito fazer. E amo ensinar. Já estou indo aí para o terceiro ano trabalhando com educação. Essa fase aqui do corona está mexendo muito nesse processo que a gente está
no campo da educação, né? Isso aí já dá um outro vídeo, eu vou gravar aqui um outro videozinho já pra gente falar sobre isso. Então é isso. A mensagem que eu quero deixar é: tenha uma dor, elenque essa dor, separe o que você quer do que você não quer. Veja o que você está disposto a pagar para ter o que você quer. Né? Reavalie a sua zona, se você está no conforto, se você está conseguindo se manter desafiada, em crescimento, se você está em caos. Você tem que estar em caos, certo? Por exemplo, o mundo agora está em caos. Então, né, toda uma agitação, muita empresa vai quebrar, infelizmente, né? Muitos empregos vão se acabar. Esse lado é triste, mas aí também a gente tem que ver pelo lado bom, que isso vai produzir, né, muita transformação. As pessoas vão precisar se reinventar. Eu acho isso lindo. Sinceramente, isso me arrepia. Né? Imaginar que as pessoas vão ser provocadas a finalmente buscar o seu melhor. Sabe? Buscar pelas suas melhoras, literalmente. Sua transformação. Vão precisar pagar contas. Por isso, vão precisar topar fazer coisas, aprender coisas que até então elas não sabiam fazer. E eu gosto muito, muito dessa ideia. Então é isso. Espero ter ajudado vocês aí a refletir sobre a relação com o trabalho, com o dinheiro, com o futuro, com perspectiva de vida. E tudo que eu puder ajudar vocês aqui a trazer discussões de fora para a gente conversar mais demoradamente aqui pelo YouTube. Gostei da ideia, gostei da experiência de estar aqui conversando com vocês. Tá joia? Então é isso, pessoal. Um abração. Até a próxima. A gente se fala. Tchau, tchau.